Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Este som que hoje embala o programa, o que seria? Moda de viola? Rock? Na verdade é uma mistura dos dois. É o rock tocado em moda de viola pelo convidado de hoje, José Hélder Machado e Bustamante, mais conhecido como Zé Hélder, cantor e compositor mineiro, que hoje é o nosso entrevistado aqui do Ponto de Vista. Zé Hélder inventou esse gênero musical novo e aqui em Guarulhos dá aulas no Conservatório Municipal da cidade, aula de viola caipira. Ficou interessado? Quer saber mais da história do Zé Hélder, da infância em Minas, do rock em moda de viola e das aulas aqui na cidade? Então você fica ligadinho porque o Ponto de Vista volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular, pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de Vista, então, de volta. Aqui no início você ouviu o rock tocado em moda de viola pelo Zé Hélder. Zé, obrigado por ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Obrigado você, Leandro. Legal. Zé, vamos falar um pouquinho do seu primeiro contato com a música, então. Você é mineiro, como a gente colocou aqui, igual o nosso produtor Vinícius Moura, mineirinho, né? Mineirinho, igual pelas isso aí. viradinhas, né? Igual a Priscila também, que é a nossa redatora. Como é que foi sua infância lá em Minas? Seu primeiro contato com a música, como é que foi? Rapaz, o primeiro contato meu com a música foi bem marcante, assim, uma experiência que eu trago muito viva até hoje, porque foi numa banda de coreto, sabe? Essas bandas que até hoje são muito tradicionais em Minas, assim, né? Aqui em Guarulhos mesmo tem a Lira Guarulhense também e tal. E, a gente entrevistou, inclusive, a representante da banda Lira aqui. Foi, né? Então, também. E eu comecei numa banda dessa, eu tocava clarineta, isso eu tinha 10, 11 anos de idade, né, cara? Clarineta? Clarineta. E comecei a aprender solfejo, tá nas aulas lá na sede da banda. E o primeiro instrumento foi lá na clarineta. E teve uma experiência que me marcou muito assim nessa época, ainda com 10, 11 anos, porque eu saí, primeira vez na vida que eu saí da minha cidade para tocar, sem minha mãe, né, cara? Você que é de Cachoeira de Minas, né? Sim, né? Eu fui tocar em Itajubá, que é um município que fica 70 quilômetros dali de Cachoeira. E entramos no busão, com todo mundo, com os meus colegas, e fomos para lá fazer uma retreta, né? A apresentação das bandas, a gente chamava de retreta dessas bandas, né? E fomos fazer uma retreta em Itajubá. Então isso foi... Viajar para tocar começou aí, bem cedo, né, cara? Mas então sempre você foi musical, teve contato com música, né? Desde pequeno. Sempre, cara. Acho que eu não saberia fazer outra coisa da vida, né? Até já tive outras profissões, até entrava assim, mas sempre que eu estava em outra coisa que não fosse música, eu ficava pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Fica aquele negócio. Então acho que nunca me desviei, sempre entrei por esse caminho e sigo até hoje. Você sabia que era isso que você ia querer ser e deu certo? Sim, deu certo, felizmente. Depois de muita batalha, né, tem uma longa história assim em cima da música, né, que é um negócio que a gente constantemente você tem que estar correndo muito atrás, assim, né, para poder viver disso realmente como eu vivo, né, que aliás viver é exagero, digo, eu também dou muitas aulas, eu pago minhas contas, na verdade, dando aula, né, mas tocar ainda é um grande prazer, assim, né. Mas eu até ia abordar isso com você mesmo, estava em outra ordem no roteiro, mas não tem problema, já que você entrou, a gente usa de gancho. Viver da música hoje no Brasil é muito difícil, o mercado é muito concorrido, o mercado tá ruim para tudo, na verdade, né, a gente fala que o mercado é difícil para tudo, mas como é que é uma pessoa que quer ser artista, porque tem gente que de repente está assistindo agora aqui o programa, Ponto de Vista, e tem sonho de ser músico, ser cantor, ser compositor, por que não, né? E como é que a pessoa faz para entrar nesse meio, para tentar sobreviver do meio, para tentar viver do meio, né?
sustentar a sua casa, a sua família. Sim, cara, sim, você tem muita coisa para fazer, tem coisas que são muito legais, que você fala, pô, cara, é música, a pessoa só vê você em cima do palco e pensa que é só aquilo, então não vê o que existe, a relação muito mais tem por trás, transpiração, tem né? muito mais transpiração. Se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia dizer que, pô, viver de música no Brasil é muito difícil. Mas sabe que não é só no Brasil, não, cara. Assim, no mundo todo. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe Secretaria de Cultura, coisa que existe, Ministério da Cultura. Não tem um órgão oficial que apoia a atividade do músico. Ele vive de tocar e catar, enfim, arrebanhar um punhado de gente, montar um projeto, cada um dá um dinheiro e realiza aquilo ali, sabe? Então, é aquela coisa, é um trabalho que tem que ser organizado, metódico, como qualquer outro, né? Disciplinado, estudar e etc e tal, e correr muito atrás, acreditar no que você faz, né? E, assim, um dia você está tocando num baita de um teatro ótimo, com um camarim bonito e tal, no dia seguinte você está tocando num barzinho para meia dúzia de pessoas, né? Isso até hoje acontece comigo, né? A gente não chega aquele momento É bom que não deixa a gente esquecer quem é, na verdade, sim, também, né? E o prazer é o mesmo. Posso te garantir que o prazer de fazer música é o mesmo. Não interessa se tem 2 pessoas, se tem 50, em que lugar que é. Afinal, se você faz por amor, é um métier, né? Sim, na né? verdade, tem um provérbio, acho que é do Confúcio, chinês, né? Que diz, faça o que gosta e você nunca vai trabalhar na vida, né? Você nunca boa. como trabalhar, é uma diversão, na verdade, né? A música tem aquela coisa. Fala, você é músico, mas você trabalha com o quê, né? Ou como professor, que fala, além de professor, você trabalha, né? A Flávia viu muito isso, a Flávia, que é a nossa professora. Eu sou as duas coisas, né? Mas onde é que está o interruptor que dá o clique? Assim, até aqui foi diversão, agora eu preciso ser profissional, viver profissionalmente. Acho que existe, a gente tem fases assim na carreira de músico, por exemplo, tem a hora que eu estou compondo, né? Que não é o tempo todo, às vezes tem um momento que eu concentro aquela atividade de terminar umas músicas, né? E de repente terminou, tal, você que fez o arranjo, compôs, tocou, ensaiou, tá pronto. Aí você tem que realizar aquilo, gravar, precisa de grana, aí você fala, e daí, de onde que eu vou tirar? Aí começa a parte de executivo, né? Aí você tem que, procurar um edital, como é que eu vou gravar meu disco, pegar um patrocínio ou começar do seu próprio bolso, né? Porque na verdade a gente costuma dizer que primeiro a gente investe na gente mesmo, depois a gente procura pelo menos empatar a despesa com receita e aí a gente consegue ter um pouco de lucro, né? Mas assim, eu nunca me deixei de realizar algum projeto, nunca me faltou, né? Eu acho que tem aquela coisa se você tem o seu pensamento ligado naquilo, fala, se eu quero realizar esse negócio, a vontade é firme, cara, as coisas dão um jeito de se alinhar para acontecer, sabe? Isso eu percebo que sempre aconteceu com os meus trabalhos gravados, com disco, com show, sabe? Basta você estar firme e perseverante ali que a recompensa vem, né? E o contato com essa criança aí, a viola, você teve ainda na infância também? Que estava jogada no almoxarifado, foi isso? O adolescente? Sim, verdade. Eu vi, a gente lê a pesquisa, né? Sim, legal. Essa história com a viola já foi no Conservatório de Pouso Alegre, né? Eu estudei no Conservatório de Pouso Alegre, mas estudei contrabaixo, cheguei a tocar música erudita, cheguei a tocar em camerata também e tal. E um dia um amigo meu que é guitarrista, né, que é o Nicolas, entrei na sala dele, ele estava lá com uma viola, eu falei, nossa, né? E eu adorava viola, ouvia o Almir Sater, ouvia Tavinho Moura, ouvia Tião Carreiro, ouvia música caipira em geral. E eu vi aquela viola na mão dele e falei, nossa, que legal. Ele falou, é do conservatório, fica ali, ninguém mexe nela, tá com as cordas velhas, ela toda empoeirada e tal. Peguei aquilo, troquei as cordas, comecei a brincar. Cara, foi assim, do dia para noite eu estava vendendo contrabaixo, vendendo amplificador, trocando tudo por viola, né? E isso, o principal, assim, o que mais me despertou na viola, que mais me atraiu, é que ela não é só um instrumento de fazer música, é um instrumento que é muito impregnado da cultura brasileira, sabe, cara? É verdade. Primeiro você pega uma viola, você fala, isso aqui é uma afinação cebolão. Não existe nenhum instrumento que tem nome de afinação, né, cara? Eu já acho incrível, a viola tem nome de rio abaixo, cebolão, guitarra, meia guitarra, realejo. Já traz cultura nela mesma. Zilhões de nomes de afinações, né, cara?
batida, cururu, cateretê, os ritmos, né? O pagode de viola. Então, não existe outro instrumento que tem isso, sabe, cara? Aí você começa a penetrar na coisa da cultura brasileira que está impregnada nesse instrumento. Isso me encantou desde o começo. Né? E você vê, quem tem talento toca absolutamente qualquer coisa. Quem não tem, toca campainha como eu. Sempre digo isso, é só o que eu sei tocar. Ô Zé, mas e aí você falou dos ritmos, como é que surgiu essa mistura de gêneros rock tocado em moda de viola? São dois públicos completamente diferentes, né? Um mais raiz, né, cultura brasileira, outro é o rock com aquela chamada rebeldia, né? Não sei se hoje ainda tem esse conceito de rebeldia, o rock mudou muito, às vezes ficou um pouco comercial bastante. também, mas antigamente tinha pelo menos esse conceito de rebeldia, um público mais assim, né, tal. Como é que foi essa mistura de gêneros aí? Cara, por incrível que pareça, assim, bom, a história toda começou, né, a primeira parte da sua pergunta foi quando eu conheci o Ricardo Vinini, né, que se tornou meu grande amigo, pô, praticamente meu irmão, Ricardo, assim, né? Nós temos uma história já desde 2007 que eu conheci ele e me identifiquei porque era um cara da mesma espécie que eu, assim, né? Que tinha passado por uma história com rock na adolescência e, enfim, o Ricardo, nós somos roqueiros até hoje, a gente ouve, gosta muito de rock and roll. E, aliás, vim com a camisa do Iron Maiden e não foi por acaso nesse programa, é proposital, viu, gente? E aí eu com o Ricardo conversando, eu comecei eu estava fazendo um disco meu que o Ricardo acabou produzindo, foi o Oco do Bambu, meu disco que saiu em 2009, e naquele processo de fazer o disco, assim, na casa dele, a gente pegava, brincava, aquela música do Led Zeppelin, né, que nem eu fiz aqui, fazia um pedacinho, a gente começou a brincar com aquilo, tal, não sei o quê, quando veio a gente tinha 2, 3 músicas preparadas, fizemos um show, que foi aqui no Adamastor, inclusive aqui em Guarulhos, né, que, assim, a garotada foi lá, filmaram, jogaram na rede lá, assim, o pessoal do heavy metal se comunica muito, eles têm muito esse lance de compartilhar coisa, olha isso, olha aquilo, e a gente viu que o troço tinha potencial, falamos, caramba, né, precisamos gravar, fizemos o disco, e o negócio tomou uma proporção muito maior que a gente imaginava, né. Você acha que esse foi seu grande diferencial como artista? Ah, sim, porque a gente falou do mercado concorrido e, na verdade, artista, jornalista, sei lá, pintor, todo mundo precisa ter um diferencial para conseguir destaque. Esse foi o seu grande diferencial? Com certeza, esse sempre foi o nosso diferencial, cara, assim, e a gente teve um empurrãozinho, uma pessoa que foi muito importante nesse começo pra gente, foi o Toninho Espessotto, um jornalista da TV Cultura, já falecido, né? Que o Toninho, uma vez, falando com a gente, falou, cara, esse trabalho de vocês pode ser o carro-chefe para os outros trabalhos de vocês, o trabalho de composição, do Matuto Moderno. Esse aí é o que vai chamar atenção. E ele sugeriu o nome pra gente, falou, ó, moda de rock, moda de viola com rock. Ele que falou, né, cara? Mas ele não viveu a ponto de ver o disco pronto, cara. Quando o disco estava quase ficando pronto, ele veio a falecer, né, o Toninho. Mas a gente deve muito isso a ele, né? E você estava falando dos públicos, cara, uma coisa muito curiosa é que os públicos de rock e de música caipira raiz, apesar de parecer totalmente distantes, cara, eles são muito parecidos. São muito parecidos em muitos aspectos. Primeiro que eles têm uma fidelidade com a música que eles gostam. São apaixonados. São apaixonados e têm muita fidelidade. Isso já é uma coisa, de um lado e de outro, né? Tem aquela coisa, tem até um pouco de radicalismo mesmo assim, não, né? Isso é que é legal. E o bacana é que com o modo de rock a gente consegue transitar muito bem entre esses dois públicos. A gente frequentemente está tocando em casas, pubs de rock e festivais de música raiz, cara, sabe? Mesmo com aquela coisa de, pode pintar algum preconceito, algum estranhamento, mas a gente conquista todo mundo, sabe? É sensacional. Inclusive, acontece frequentemente no show, vai o garoto levar o pai para assistir ou o pai levar o filho para assistir. Ó, filho, isso aqui é viola, ó, pai, isso aqui é rock, sabe? Muito bom, é uma mistura bem bacana mesmo. Agora, você falou da banda Matuto Moderno, né? Você participou de várias bandas, não só dessa. Eu queria que você falasse um pouco disso, de quais você participou, esses nomes também. Sim, bandas mesmo assim, eu tive várias bandas cover, assim, teve a Blues Corporation lá em Itajubá, que era muito divertido de fazer blues, rock, né? Teve a banda Mata Leão lá em Pouso Alegre, teve muita banda que eu participei, mas sempre foi um trabalho cover, assim, a gente tocava músicas dos outros, né, e tal. E o Matuto, cara, eu tô desde 2011 no Matuto, né? Foi com a Você ainda tá no Matuto Moderno? Ainda tô, né? Até fizemos... E o nome é para misturar mesmo o caipira com a cidade, é isso? É, Matuto exatamente, Moderno? É isso mesmo, né? O Matuto Moderno, assim, a banda tem 16 anos de idade, tem 5 discos, tá? Tem uma história longa. Eu só tô a partir do último disco, né? Eu tô mais recente na banda.
Mas a ideia, o Matuto começou como uma banda de rock, era o Chip Tequila, era uma banda exclusivamente de rock and roll. Quando o pessoal despertou para a coisa da música raiz e coisa e tal, e acabamos, né, uma coisa que o Ricardo Vinini repete muito, percebeu que aquela energia que ele curtia no rock, aquela energia das guitarras distorcidas, tem a mesma energia na música caipira, cara. Você pegar um ponteado lá do Tião Carreira, né? Essa batida tem essa energia e assim, os artistas da música caipira, às vezes têm atitudes mais rebeldes, são mais doidões do que os caras do rock. Os caras do rock estão mais careta que os caras da música caipira hoje, sabe? O Vinícius é bem doido mesmo, eu concordo com você. Ô Zé, você falou dos seus trabalhos, dos CDs. Quantos CDs você lançou até hoje, que você tem participação com banda ou não? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o seu trabalho solo, né, o último. Mas vamos falar um pouco de todos aí. Você falou do Oco do Bambu, mas tem mais, né? Eu tenho o primeiro trabalho gravado foi um grupo Orelha de Pau, ainda lá em Pouso Alegre, que já era um disco autoral, as músicas eram nossas, era um trio vocal, né, isso em 2002. Depois teve 3 discos solos, A Montanha, No Oco do Bambu e o Assopra o Borralho. Depois tem o que CD. Isso, o Assopra o Borralho é esse. O Assopra o Borralho saiu esse ano, tá novinho, né? Esse aqui é mais raiz, né? Esse é mais raiz, é mais enxuto, digamos assim, tem mais viola e violão, viola com acordeon, sabe, não tem aquela instrumentação mais pesada. É esse que retrata a sua infância lá em Minas? Sim, esse é bem... A gente vê pelo nome das músicas, né? Como Água Limpa, que é uma coisa que hoje você não vê em São Paulo. Você não vê nem água, que dirá limpa. Quem dirá né? limpa. Seresta na Roça, são nomes bem interioranos, né? Assopra o Borralho é o fogão. Sim. É o fogão a lenha que está na capa. Composição sobre trilhos, não é nem trem, é composição sobre trilhos, olha que beleza. Pão de queijo, que é uma coisa típica de Minas, enfim. Então aí os títulos acabam retratando o interior mesmo. Esse disco é bem bairrista mesmo, sabe? Quando eu percebi, eu falei, tô falando de Minas o tempo inteiro, cara. Mas acabou sendo uma realização para você, né? Poder falar do que você viveu. Sim, com certeza. Isso aí para mim esse disco foi 2 anos assim fazendo ele, né? Eu tinha algumas composições, comecei a trabalhar aquilo desde o começo. Eu sabia que eu queria fazer algo mais enxuto em termos de instrumentação. Acabou até que no fim tem 2 faixas aí que são mais complexas, né? E tem uma faixa em especial desse disco aí que é a toada do Professor Hermógenes, né? O Professor Hermógenes foi um pioneiro da yoga no Brasil, morreu recentemente, agora em março, inclusive, no dia 13 de março, está até saindo um filme sobre a vida dele. Mas foi um cara que eu me espelho muito, assim, eu aprecio imensamente a obra dele, a história de vida dele, né? E eu fiz uma toada de Folia de Reis, homenageando o Professor Hermógenes, que tem a participação do Seu Oliveira, do Novaes, do Edson Fontes, do pessoal dos favoritos. Oliveira Fontes também foi entrevistado aqui, pelo ponto de vista. Seu Oliveira, eu vou falar muito dele ainda nessa entrevista, porque realmente ele é um grande mestre, é uma figura que a gente se espelha muito, assim, né? Vamos, mas no segundo bloco, porque aí eu também quero saber um pouco da sua vida familiar, do Zé Helder pessoa, sem ser exatamente o artista, preferências, gostos, e falar um pouco das aulas aqui no Conservatório de Guarulhos, pra gente ir pro intervalo. Então vou pedir mais uma palhinha pra você, mais uma moda de rock, assim que fala. Vamos lá. Mais uma moda de rock, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, então você fica aqui com o som do Zé Helder. Beleza. Cheiro de fumaça que sai da tapera de dentro, uma véia com a colher de pau remexe o caldeirão. Cheiro de fumaça que sai da tapera de dentro, uma véia com a colher de pau remexe o caldeirão. Pra fazer sabão, além da colher de pau, precisa de também ter lata embaixo do giral. Cinza de fogão molhada, respingando de quadra, ferve em tacho de cobre sobre a taipa improvisada. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão.
A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Ponto de vista de volta, então, hoje entrevistando aqui cantor, compositor e roqueiro violeiro, Zé Helder. Zé Helder, vamos falar um pouquinho das aulas de viola caipira que você dá aqui em Guarulhos. Primeiro, você mora na cidade? Não, já morei aqui em Guarulhos, já morei um bom tempo aqui, né? Mas hoje eu resido em Pouso Alegre, né? Venho aqui toda semana, né? E estou aqui no Conservatório do Conservatório de Guarulhos, eu estou há 8 anos já, né? Entrei como professor de viola, né? E já fui professor de viola lá no Conservatório de Pouso Alegre também, é o segundo curso que eu começo, assim, né? E como é que são as aulas aqui? O pessoal te procura, pode procurar para se inscrever? Pode procurar, como é que funciona o curso isso? é gratuito, né? Só tem que entrar na fila, né? Tem um processo seletivo lá no conservatório, tem uma, né? Mas não precisa, não tem pré-requisito nenhum, você pode entrar lá 0 bala, sem nunca ter pego numa viola. E muitos jovens né? buscam a viola caipira? Tem época que tem mais, tem época que tem menos, mas tá aumentando, cara. Tem tido maior procura, né? Inclusive eu tenho até um aluno que começou com 10 anos, né? O João Vitor, que agora tá tocando legal, assim, né? Já tá com 12 e tudo, né? Então tem procura sim, inclusive de gente mais jovem, né? Então pro conservatório chegar lá, fazer a inscrição e aguardar na fila ali, porque tem uma lista de espera, mas é só isso. Procure lá o Zé Helder e tem uma aula de viola caipira. Recomendado para todos, né? Para quem gosta de rock e para quem gosta de viola, que também pode aprender esse gênero aqui com o Zé. Zé, o nome do nosso programa é Ponto de Vista, então às vezes eu peço para o convidado dar opinião sobre determinado tema ou assunto, para dar o seu ponto de vista sobre aquilo. Para você, o que é uma cultura genuinamente brasileira que a gente falou aqui? O que seria uma cultura regional para você? Regional brasileira? Regional e brasileira. É uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque o que é brasileiro, fácil e grande, né? aberta, né? É grande, né? O que é brasileiro, né? Assim, no nosso país é um caldeirão cultural, né? Assim, começou já com uma mistura de um monte de coisa. Então, assim, se você for procurar na origem, o que é realmente brasileiro? A viola mesmo é portuguesa, né? Mais brasileira do que portuguesa hoje, né? Tem mais... Se disseminou muito mais no Brasil do que... Está mais viva aqui do que lá em Portugal, né? Mas o que é a cultura brasileira realmente, cara? Difícil dizer, porque assim, hoje a gente tende a meio que dizer que as coisas muito midiáticas, assim, muito feita para ser para mídia, é coisa passageira, né? Mas cada vez mais eu penso, pô, às vezes você escuta aí na rua... Você acha que o comercial e o cultural se conversam ou eles se excluem? Não, eles não se excluem, não se conversam. Eu acho que se a gente quer realmente separar o joio do trigo, acho que eu costumo dizer que a palavra é a verdade. É a verdade do que você faz, daquilo que você faz. Tem coisa que é de verdade, tem coisa que é de mentira, né? Que é difícil até para um público mais leigo assim distinguir num primeiro momento, mas eu como músico eu percebo na hora quando o trabalho de alguém é feito com verdade, com sinceridade, né? E o outro que é feito simplesmente pensando no lucro, né? Tem trabalhos artísticos aí que a gente vê que parece mais um produto de prateleira de supermercado do que né? Não tem essência, não tem nada, é feito só para vender ali instantaneamente, amanhã vai ser outra coisa parecida, sabe? Isso de olhar no olho da pessoa a gente já sabe, Sim, né? de olhar, tem verdade de escutar, ou não. a gente já percebe. Eu acho que, né, o que é cultura brasileira de verdade? Eu acho que as coisas que são verdadeiras, feitas, né? Citei o seu Oliveira, né? Sim, eu ia falar agora, citei o seu Oliveira anteriormente, né? Se você pegar o seu Oliveira, ele para tudo que está fazendo no final de ano e vai fazer folia de reis, né? Não ganha absolutamente nada com isso, é um trabalho árduo, difícil, né? De organizar aquilo, pegar doações, montar uma festa, fazer... mas ele faz isso por devoção, né? Se você oferecer para ele um dinheiro para fazer isso, não faz diferença nenhuma, porque ele vai continuar fazendo. Acho que essa é a verdade que eu estou falando, sabe? A arte dele é mais importante do que qualquer coisa, né? Então, eu como artista, eu percebo claramente o que é de verdade e o que não é. Esse é artista mesmo, não é vendedor, né? Sim, é artista. Né? Isso fica meio confuso na cabeça do público. O que é de verdade arte, cultura e o que é produto, né? Um negócio feito para vender que amanhã não vai
ter valor nenhum, vai ser substituído por outro produto diferente, né? Acho que a diferenciação está nisso aí, do meu ponto de vista, né? Não, que é no nosso ponto de vista, aqui o ponto de vista é o nome do programa. Agora tentando fazer um paralelo com a sua infância, onde você nasceu e onde você está hoje, porque você é uma pessoa que vem do interior, cidade mais pacata, como você disse, passava carro de boi na sua rua, e aí aqui São Paulo é uma bagunça, tem trânsito para todo lado, uma poluição, fila em todo lugar, telefone toca toda hora, você tem 1000 redes sociais. Vamos tentar fazer um contraponto. Primeiro falar da bagunça aqui que a gente vive hoje. Rede social, está conectado o tempo todo, isso ajuda, atrapalha o artista, é bom ou é ruim para você? Tem lado bom e tem lado ruim. Antigamente, quem dominava a música era a indústria toda, era comandada por gravadoras, tinha todo um esquema assim que, né, se você entrou ali, se você conseguiu um contrato para fazer um disco lá, você estava feito. Hoje essa indústria, ela pulverizou, né? Não existe. Gravaram o seu rock em moda de viola e colocaram no YouTube, né? Que Sim, hoje é uma rede né, social colocou, também. E aí veio. Agora, pra gente que é artista, isso é muito legal. Você tem autonomia se você tiver a paciência necessária de ficar ali na frente do computador, conversando com as pessoas, postando seus trabalhos e fazendo isso, você mesmo pode fazer a sua mídia, né? E são instrumentos muito importantes. Isso democratizou por um lado. Por outro, cara, um fenômeno que a gente tem observado bastante é que as pessoas têm saído menos de casa para assistir espetáculos, para ver artista ao vivo, sabe? Para ver a coisa. Acho que E o artista sem público presente não existe também, né? Sim, essa história de você ver no YouTube, ver no Facebook, todo mundo vê tudo, tem 1 milhão de informação. Mas as pessoas estão saindo cada vez menos de casa para ir ao teatro, sabe, cara? Isso é uma coisa que todo mundo que eu converso que é artista tem percebido isso. A gente tem cansa de ver. Então esse é o ponto negativo, seria o ponto negativo. Sim, é um ponto negativo. Acho que as pessoas estão ficando mais acomodadas em casa, nessas mídias eletrônicas, do que estão perdendo esse hábito de sair para ver espetáculos, né? Que é uma coisa que é muito diferente de você ver na tela, né? Isso acho que é negativo. Agora, na parte da tranquilidade, você citou aqui um mentor de yoga, né? Um mestre de yoga. Você pratica para fugir um pouco dessa bagunça toda, desse tumulto? Mas eu, assim, já sou um cara naturalmente muito calmo, sabe? Eu naturalmente já sou muito zen, assim, né? Se eu ficar acalmando demais, acho que eu paro, acho que meu coração para de funcionar, né? Eu já sou naturalmente assim. Mas você acha que isso ajuda para você, até nos shows, para você manter mais a concentração? Sim. Você indicaria algum exercício para as pessoas? Certamente, cara. O exercício, assim, é muito simples, é respiração. Yoga é tudo respiração, sabe? Tá tudo ligado não só a respiração, mas a consciência corporal, consciência de você mesmo, né? Aquela coisa de você fazer uma coisa naquele momento concentrado só naquilo, sabe? Que é uma coisa que hoje você tem cada vez menos oportunidade. Você está trabalhando aqui, seu celular está ligado, seu computador está aqui, tem 1000 aplicativos abertos, coisas vindo de todo lado, né? E o que o yoga diz é assim, concentração é uma coisa de cada vez, né? Você só tem capacidade de fazer bem feito uma coisa de cada vez. Então. Você acha que isso ajuda também a você a compor? Como é que é o processo de composição, por exemplo? De alguém que... Porque... Quer queira, quer não, a arte também acaba saindo nesse ponto comercial e você precisa, às vezes, entregar um trabalho. Sim. Você tem prazo para entregar um trabalho. Claro. Então você tem que entregar a música lá pronta para a pessoa. Como é que é o processo de composição? É mais transpiração do que inspiração mesmo? Eu acho que eu costumo comparar a lapidar um diamante, sabe? Assim, fazer o produto bruto, assim, você pega, eu escrevo uma letra, joga um monte de ideia lá, tal, não sei o quê, ainda está em estado bruto. Aí, cara, é um negócio de transpiração, porque eu fico sofrendo com aquilo enquanto não fica pronto, sabe? A música fica me perseguindo, assim, eu tô aqui, pintou uma ideia, né? Tenho que anotar, que senão eu perco ela. Eu fico sofrendo com aquilo até ela ficar pronta, né? Então a gente vai lapidando ela durante um bom tempo. Mas, claro, existem prazos, né? Assim, para fazer esse disco, por exemplo, eu fiz por lei de incentivo, né? Então, eu tenho Você prazo conseguiu verba do governo, então? Sim, verba, né, do governo. Já fiz três discos assim, né? Então, você tem prazo, tem que prestar conta, tem que terminar, tem que fazer. E ao mesmo tempo que você está lidando com a composição, com a parte mais idílica da coisa, mais legal, assim, você está lidando com burocracia, né? Você tem que mandar papel, devedor papel. Você acaba sendo um empresário de si mesmo, né? Sim, não deixa de ser empresário de si mesmo. Você tem que se desdobrar. E, assim, para dar certo na música, você tem que exercer esses dois papéis. Não tem o cara que fica só no instrumento. Só na arte, divagação. Não tem. Pode até ser que já teve algum dia, que eu falei, já existiu uma indústria da música. Tinha
Uma indústria que, né, por exemplo, Milton Nascimento gravou um disco dele lá que a gravadora contratou, foi o Clube da Esquina. Foi ele, Loborges, Tavinho Moura, sei lá, os caras todos do Clube da Esquina, ficaram 3 meses numa casa alugada na praia fazendo um disco. Gravadora bancando. Isso simplesmente não existe mais isso, sabe, cara? Esse tipo de esquema não tem mais, né? Então, já teve algum dia esse suporte para a arte, né? Que coisa, né? É o sonho da vida de qualquer um. Ficar 3 meses pensando... Ficar 3 meses de conta num disco, maravilha. Zé, pra gente caminhar já ao final do programa aqui, você tem algum ídolo que você admire? Pessoa que você tenha como exemplo na sua profissão? Cara, além do professor Hermógenes, do seu Oliveira aí que eu já falei, né, que ídolos na yoga, na música e tal, admiro muito o trabalho do Lenine, né, acho que um dos caras grandes top da música brasileira hoje, que tem feito, como é que se diz, continuado o trabalho que começou lá com o Pixinguinha, assim, são eles, né, os caras que mantêm a música brasileira. Ricardo Vinini, meu parceiro, eu acho ele um grande batalhador, sabe? Ele é responsável por coisas assim que poucas pessoas sabem, mas o Índio Cachoeira, por exemplo, que é um dos violeiros raízes mais importantes do Brasil hoje, ele é conhecido nacionalmente por causa do trabalho do Ricardo, né? De pegar o cara que era motorista de ônibus aqui em Guarulhos, produziu disco, produziu coisa dele, viu dele, né? Então o Ricardo sempre foi um cara que batalha pelas coisas sem pensar na recompensa, sabe? Ele é realmente um cara que eu admiro bastante, assim, como ele corre atrás das coisas, né? Não, bacana, é verdade. Futuro, Zé, o que você pensa para o futuro? Tem alguma coisa em vista, algum projeto muito louco, ou não pensou nisso? Não penso nisso não, cara, eu sou meio taoísta, assim, eu deixo o fluxo das coisas irem acontecendo, né? Apesar de que eu tenho aí alguns projetos, né, de disco novo, inclusive, né? Sempre estou pensando em música, em composição. Matuto Moderno tem um disco que a gente vai começar a fazer agora, né? Moda de Rock 2 vai sair outro disco até o fim do ano também, né? O segundo. E, enfim, mas eu costumo viver deixando aquela coisa, você vê para onde que o vento está soprando. Deixa a vida me levar, já diria o Zeca Pagodinho. E alinha sua vela para lá que você vai se dar bem, né? Tá certo. Para a gente encerrar então, é possível contratar show seu? Queria que você deixasse um contato. Sim, mas os contatos, matutomoderno.com.br, modaderock.com.br ou meu site pessoal, Zé Elder com H, né? .com.br, né? Entrou ali, você linka de um para outro, tá? Facebook, tá tudo por ali. Aliás, esse é seu nome artístico, embora o seu nome seja esse mesmo, né? José Elder Machado de Bustamante. O nome artístico facilita muito, né? Como é que você escolheu o nome artístico? Você resolveu deixar curto assim mesmo? Não escolhi. É isso aí. Ou te chamaram, alguém te chamou, então você adotou. Todos os meus amigos me chamam de Zé, né? O Zé é mais comum do que o Elder, né? Então eu já adotei isso desde sempre, faz muito tempo já, né? Muito bom, então você acesse aí os sites indicados aqui pelo Zé, vamos repetir, Zé, só? matutomoderno.com.br, modaderock.com.br, zeelder.com.br. E lá as pessoas encontram seus contatos, se quiser contratar o Zé Elder para show. Tudo lá, inclusive material de imprensa, foto em alta resolução, release, mapa de palco, tá tudo ali. Maravilha. Se precisar, tá ali. Para a gente fechar então, Zé, queria que você deixasse a sua mensagem como consideração final e aí a gente vai encerrar então com uma música que seja aquela que você mais gosta, o seu showdog, que você tem carinho, não sei, aí você vai falar pra gente qual é. Bom, mensagem assim, eu vou até repetir uma coisa que eu costumo repetir bastante, tem gente que acha que eu vim de Minas, fala, você veio aprender o viola lá em Minas, nasceu no interior, tem uma coisa muito curiosa que eu tenho que dizer. Eu fui aprender música de viola, música de raiz aqui em Guarulhos, cara. Aqui é um celeiro extraordinário de grandes artistas da música caipira que passaram por aqui, viveram aqui, conviveram por aqui, sempre ali em torno do eixo da Casa do Seu Oliveira, né, que hoje é o Instituto Marungo de Cultura Popular. Então, acho que essa cidade me ensinou muito esse lance da cultura popular, que é uma coisa muito viva, muito forte que existe aqui, né, que até alguns guarulhenses não têm consciência disso, mas eu estou dizendo como gente que veio de fora, assim, que eu realmente aprendi cultura de viola de verdade aqui, na cidade grande. E foi muito bom que você tocou nesse ponto, até para complementar o que você disse, porque tem muito artista que a gente já recebeu aqui,
ou com que a gente conversa, que reclama que Guarulhos não reconhece os artistas que tem, não dá o valor devido aos artistas que tem. Vide, por exemplo, o Rodrigo Teaser, que é o cover do Michael Jackson, que não consegue marcar um show na Damastor. Tem outros artistas que reclamaram da mesma forma. Então, assim, a cidade precisa valorizar mais os artistas que nós temos. Acho que a TV Câmara, com o ponto de vista trazendo os artistas, também é um caminho para ajudar, mas que as autoridades precisam se conscientizar de que Guarulhos é uma cidade grande, apesar de estar encostado em São Paulo, e São Paulo puxar muito a cultura para lá, e as pessoas acabam indo muito para São Paulo, mas há artistas aqui que têm o seu valor e que devem ter também o seu mérito e precisam tocar aqui na cidade, cultura precisa ser consumida aqui em Guarulhos. Sem dúvida. Zé, obrigado pela Isso é participação no ótimo. Ponto de Vista. Obrigado você, Leandro. Muito obrigado. Vamos terminar então com uma... Qual é a lá. música que você vai tocar pra gente? Eu vou fazer uma música desse disco aqui que se chama O Boi. O Boi. Então vamos terminar com o Boi. Deixa eu aproveitar então e agradecer o carinho da sua audiência, sua participação sempre aqui com a gente na TV Câmara. Lembrar que o Ponto de Vista vai ao ar toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, e você pode ver uma edição inédita pelo canal 7 da NET Digital, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania, e você fica então com o Zé Helder. Tchau. Calma complacente, espírito inerente à servidão, à paz. Nobreza ruminante, força extenuante, rei dos animais. Existir por outrem, o mais cristão dos seres, justo em seu pastar. Bicho personagem, velho sertanejo, sempre a meditar. Insensível às intempéries tantas, seu capinar contínuo cobrindo as distâncias que já são menores à sua robustez. O ente sagrado, o ser domesticado, dócil e cativo, em limite farpado, meramente servo de nossa mesquinhez.